A deflação acaba com a rentabilidade do Tesouro IPCA. Sabia que isso é verdade? Você pode até achar, não tem nenhum problema, porque eu travei uma taxa lá no Tesouro, eu travei uma taxa de juro real, eu vou ganhar o juro real. Só que o que é o juro real? É os juros que vem acima da inflação, tá? Se a inflação é positiva, você ganha a inflação mais alguma coisa. Se a inflação é negativa, seu dinheiro cai um pouco e depois vem os juros. A gente vai explicar tudo no detalhe sobre este efeito da deflação no Tesouro IPCA. Então, assim, é um conteúdo bem legal, só que não é tão simples. Então, eu te peço aí, reserve um tempo, fica comigo até o final, porque a gente vai fazer contas e cálculos reais aqui para você entender de fato do começo ao fim. Não entender só uma parte, depois tentar pegar outra parte no ar. Fica até o final que a gente vai entender do começo ao fim, tudo que você precisa saber para entender esta relação de deflação com o tesouro direto que te paga juros, que te paga inflação, tá? Que é o IPCA. Tá? O que a gente vai ver hoje? Vamos falar sobre a deflação, sobre o tesouro IPCA, impactos, né, da deflação no tesouro, cálculos reais, a gente vai para Excel e também para onde vai o preço do tesouro IPCA. Essa parte aqui é a mais legal, está lá no final do vídeo, ou talvez não tão no final. Não pula no final para achar essa parte, não. Vamos até o final, senão você não vai entender no fim das contas aí, vai gerar uma dúvida aí na sua cabeça. Por que a gente está fazendo esse vídeo, tá? Eu preciso sempre contextualizar, tá? Entender melhor os investimentos. Esse é o principal objetivo. Você pensar em investir nesse cara aqui, Tesouro IPCA, mas aí você tem que entender como é que funciona o preço dele, tá? E aí, entendendo, você toma o que? Melhores decisões. Você não investe às cegas, tá? E atinge aí sua liberdade financeira antes, tá? E principal de tudo, se torna um investidor independente. Este é o tema aqui do nosso canal. O principal objetivo que a gente está aqui trazendo conteúdo de valor para você é para você ser um investidor independente, que não depende de nada, de ninguém, de nenhuma carteira, consegue tomar suas próprias decisões. Esse é o objetivo do canal, tá? Eu sou o de Matos aqui do canal de Matos Ensina. Estamos aqui para isso. Vamos direto para o vídeo, tá? Se você se interessa por isso, por ter independência financeira, tá? Não se esquece de se inscrever, beleza? Vamos lá, primeira coisa. Estamos com deflação aqui no Brasil 3 meses seguidos, tá? 3 meses seguidos, daqui a pouco a gente mostra um gráfico aqui para vocês verem como é que está essa posição, mas são 3 meses que está tendo deflação. Isso não acontecia desde 98, tá? E aí, o que é o que está tendo mais deflação, né? O que é a deflação? Só para um contexto geral. Inflação é cada vez os preços irem aumentando um pouco, tá? Deflação é os preços voltarem, ao invés de ficar subindo, cair. Às vezes porque subiu demais, como por exemplo aconteceu recentemente, tá? Os preços subiram bastante aí, especialmente aí combustíveis, tá? Tiveram uma elevação absurda e agora uma queda bem importante que está principalmente fazendo aí essas quedas de inflação, tá? Essas deflações serem mais aqui com base nas quedas dos combustíveis. Mas tem outras coisas que também caíram. E tem uma coisa bem interessante, alimentos e bebidas não tiveram queda em 2022, a primeira foi agora, tá? Agora aqui em setembro de 22, tá? E esse ciclo da alta da taxa Selic parou lá em 13,75, tá? O Comitê de Política Monetária do Banco Central, tá? Ele olhou lá para todo esse cenário de inflação e deflação e falou, beleza, não sobe mais a Selic, vamos manter em 13,75. Claro que isso não é uma coisa imutável, não. É uma posição dele agora. Se as coisas mudarem, tá? Se agravar conflitos internacionais aí, ele pode mexer, mas ele disse que a expectativa é que não mexa mais, que não vai subir mais do que está em 13,75, tá? E aí ele disse o quê? Que tem uma expectativa de queda, né? Não seria nem esse ano, não seria nem no primeiro trimestre de 2023, que é o ano que vem. Seria lá para segundo trimestre de 2023, que é esse cara aqui, ó, 2T23, tá? Segundo trimestre do ano de 2023. A expectativa é que se ele caia é só lá, tá? Então não é para agora, não deve cair por agora. Essa é a expectativa do mercado. E a gente mostra agora como é que está aqui o IPCA. Isso aqui é mês a mês, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, em outubro de 21, tá? Aqui. O IPCA veio no mês, sozinho aqui, 1,25%, tá? Depois, novembro de 21, 0,95, aí foi caindo, tá? Este ano já começou com um IPCA de 0,54 no mês, só que depois voltou a subir, ó. Bateu lá 1,62, depois caiu de novo, tá? Isso aqui é mês a mês, não é acumulado, tá? Até que agora que a gente está comentando aqui, são 3 meses de queda, tá? Julho, agosto e setembro. Caiu 0,68, agosto caiu mais um pouquinho, 0,36, e setembro caiu mais um pouquinho, 0,29. Por que você precisa saber disso aqui quando a gente fala de tesouro IPCA? Porque ele paga a inflação. Ou seja, ele paga o que vier de inflação, só que ele também desconta a deflação, tá? Ele paga a inflação ou paga a deflação, que seria não pagar, seria descontar, tá? Porque se foi menor aqui, vai impactar um carinha que a gente já vai falar, que é o valor nominal atualizado, tá? É o VNA.
esse cara entra lá no valor nominal atualizado desse título e faz essa bagunça aí que você vê, acaba perdendo valor, tá? Isso aqui é lá do boletim Focus, tá? Focus mais recente tem aí uma expectativa de inflação para o final de 2022 de 5,64, tá? Isso aqui eu tirei lá do Banco Central. Esse gráfico bonito aí que tem toda a expectativa de inflação, diz se a inflação está perto da meta, se está longe, qual que é a janela da meta, diz qual que foi a inflação acumulada dos últimos 12 meses e diz também aqui como é que está o boletim Focus. Estão apostando em inflação de 5,64 para o final de 2022. O que é esse número? Quer dizer que seria uma inflação de 5,64 no acumulado de 2022, tá? E aí que a gente vai fazer bastante conta com isso aqui daqui a pouco, tá? Porque fazendo essas contas você vai perceber como que tá a expectativa para esses títulos, tá? Para esses títulos que são os tema da aula, que são os títulos IPCA. São esses caras aqui, ó. Tesouro IPCA 26, 35, 45 são os que a gente vai comentar aqui hoje, tá? Tem outros títulos também, só para contextualizar, a gente está mostrando aqui os preços dos títulos aqui disponíveis para compra hoje, tá? Tem lá dois pré-fixados, 25 e 29, taxas perto de 12%, tem com juros semestrais também, tem o Tesouro Selic e tem os nossos queridos aqui IPCA, tá? Temos 3 que não pagam juros e temos 3 que pagam juros semestrais, tá? Eu já expliquei bastante sobre esses aqui de baixo, que são com juros, eles são mais complicados, tá? Mas não é impossível de entender. Só que agora a gente vai falar do Tesouro IPCA sem juros semestrais. Então vamos já contextualizar, ó. Esse cara tem o quê? Tem IPCA, tá vendo? Ó, esse primeiro aqui, ó. Vou deixar lá em cima. Tesouro IPCA mais 2026. Ele te paga o IPCA, certo? O que vier de inflação, mais 5,55, tá lá. 5,55. Tá bem ali em cima, no meu dedo não chega lá, mas eu vou descer ele, ó. Aqui, pronto, meu dedo tá no lugar dele, é esse cara aqui, ó. Mais 5,55 de juro real, tá? Ao ano, tá? A questão é, se ele tá te pagando IPCA e o IPCA vem um pouco menor, ou então vem negativo nesse mês, você vai perder dinheiro? Será que é isso mesmo? É isso que a gente vai conversar, porque existe no Tesouro duas questões. Existem duas curvas, tá? Existe a curva real e a curva teórica. Nossa, o que é curva? É curva mesmo? Não, muitas vezes é uma reta, não é uma curva bonitinha, não. É uma reta, mas aqui para falar no mercado financeiro você chama de curva mesmo, tá? Então existem duas curvas, a curva real e a curva teórica. O que é isso? O que é curva? Você está falando do quê? Do preço, tá? É curva de preço real e curva de preço teórica, tá? O que é a curva de preço teórico? Você sabe que se você investe no Tesouro, pega seu investimento, põe seu dinheiro lá, segura até o vencimento, você sabe que você tem garantia de receber aquela rentabilidade contratada, o governo garante, certo? Isso. No meio do caminho você sabe também que tem o quê? Volatilidade, tem a marcação a mercado, tá? E é isso, fundamentalmente, a diferença entre essas duas curvas. A curva real é o que realmente está acontecendo, ela mostra para você o preço de mercado, ela mostra a volatilidade. Tá? Ela mostra, se você quiser sair do título agora, você sabe que vai ter volatilidade. Então, a curva real é o que realmente está acontecendo. E a curva teórica, teoricamente, num cenário perfeito, na verdade, seu investimento deveria estar subindo, porque você tem uma taxa de juros ali nele, ele tem que estar subindo. E a curva teórica te dá um norte para você olhar lá para o vencimento, tá? Você vai olhando para a curva teórica, você vai chegando lá no vencimento e tendo aí, de fato, a rentabilidade contratada, tá? Mas é só garantida lá no vencimento, tá? Por exemplo, isso aqui, ó. É uma curva dessa que eu tô desenhando aqui, ó. O que é? O seu título aqui, IPCA, ele vai rendendo todo dia um pouquinho daquela taxa, tá? Um pouquinho daquela taxa que você tem lá, IPCA mais 5%, tá? Um pouquinho daquele 5% para cada dia, até que vem a inflação. A cada 30 dias, tá no 15º dia do mês, e aí ele pega e coloca a inflação lá. Pum, subiu mais um pouquinho, continua subindo. Pum, subiu mais um pouquinho de inflação e vai subindo. O que é isso aqui? É a curva teórica. Teoricamente, seu título tem que estar assim, tá? Teoricamente, você vai ganhando todo dia um pouquinho, até que chega lá o dia que ele paga a inflação entra, tá? A inflação acumulada do mês entra no seu título, vum, ele sobe um pouquinho. Continua subindo, sobe um pouquinho. Se tiver deflação, é o contrário, tá? Ao invés de subir na inflação, a gente vai mostrar também. Ele faz uma quedinha para baixo. Uma quedinha, né? Quedinha não dá para ser para cima. Ele tem uma quedinha, tá? Ele vai subindo e tem uma quedinha. E vai subindo e tem uma quedinha, tá? Então, esse cara aqui é o efeito da inflação, tá? Esses momentos que ele dá esse pico. Essa curva aqui é a teórica. Essa curva aqui, ela não está garantida para você se você investe no IPCA, tá? Ela só está garantida lá no vencimento. No meio do caminho, isso aqui não é garantido, tá? O que é garantido no meio do caminho é a curva real do que está acontecendo. Só que a curva real é isso aqui, ó. Vai para cima, vai para baixo, fica lá embaixo, depois fica lá em cima. Então é uma coisa que não é muito controlável,
Claro que tem estratégias para você escolher melhores momentos, que tem potencial maior de aproveitar essa curva, de ter maior rentabilidade, mas aqui a gente está contextualizando vocês a diferença das duas, tá? A curva real é a bagunça. A curva real é as oscilações aí das taxas de juros dentro do título, tá? A curva real é esta coisa amarela aqui que você vê, que não dá para saber aí que hora você tá ganhando, que hora você tá perdendo, porque toda hora vai para cima ou para baixo, tá? Eu exagerei bastante aqui, tá? Exagerei bastante, não tô considerando vários fatores, mas para você entender a diferença entre as duas curvas, tá? E aí, existe impacto da deflação na curva teórica. Existe impacto da deflação na curva real, tá? Então vamos falar primeiro da curva teórica. A curva teórica é essa bonitinha aqui, a branquinha, tá? Tá lá só subindo, tá? Então qual que é o impacto quando tem inflação? Ela sobe. Quando tem deflação, o que acontece? Ela cai, tá? Aí vira isso aqui. Ela vai subindo e cai, tá? Quando tem deflação. E aconteceu isso. Nesse momento, se você entra lá, Tesouro Direto, faz login, clica no seu investimento no Tesouro IPCA se você já tiver um, tá? Você clica lá nele, lá embaixo, desce, clica de novo nele, vai aparecer um gráfico. E aí tem lá, curva teórica. Vai estar desse jeitinho aqui, tá? Nos últimos 3 meses teve uma subida, teve uma queda. Teve uma subida, teve uma queda, tá? Então este é o impacto na curva teórica. Agora, talvez você veja eu mostrando isso aqui e fale, cara, mas espera aí, eu tenho esse investimento, você está dizendo que a inflação fez eu perder dinheiro aqui, só que eu olho lá, meu investimento subiu, tá? Por quê? Porque o que você vê, de fato, subiu ou não, é o real, tá? Então a curva real é diferente da teórica. A real, ela sofre outros efeitos, tá? E é o que a gente vai falar agora, o impacto aqui na curva real. Varia por quê? Por que que varia e não respeita a curva teórica? Porque é o sabor do mercado, aqui é a marcação a mercado, do inglês aqui, mark to market, que é o quê? É você olhar para as condições de mercado hoje e falar, é justo pagar X nesse título que vence em tal data. Não é mais justo, agora mudou, agora é justo pagar Y nesse título que vence em tal data. Então, o mercado vai fazendo esses ajustes de acordo aí com as expectativas de juros futuro, especialmente, tá? Uma das principais coisas, tá? Porque o juros futuro é tipo um proxy de tudo da economia, assim, tá? Se os juros estão subindo, você pode saber que está acontecendo alguma coisa com a economia. Se os juros estão caindo, você pode saber que está acontecendo outra coisa com a economia. Por exemplo, se você tem inflação generalizada, constante e vai subindo, você vê o quê? Necessidade de subir juros. A gente subiu, inclusive, de juros de 2% ao ano, lá no começo de 21, para agora juros aí de mais de 2 dígitos, né? Tá chegando aí 13,75% ao ano. Então, expectativas de juros futuros fazem esse cara mexer, essa curva real, tá? E aí o IPCA menor tende a ter menos juros. Se você pega bem esse racional, um racional bem básico, tá? A inflação sobe, o governo vai lá, vou controlar a inflação, é bem normal o governo ir lá e fazer uma política monetária de elevar a taxa de juros. Elevando a taxa de juros, o que o governo está fazendo? Está desestimulando o consumo, ele está estimulando a poupança, tá? Poupar o dinheiro. Por quê? Porque vai render mais agora se você ficar com o dinheiro parado, ao invés de você gastar, comprar aquele computador, aquele celular, fazer um financiamento. E os bancos repassam também essa elevação de juros para o spread bancário. Então, os juros, tá? De você contratar crédito no banco, de você financiar bens imóveis, ele fica mais caro, tá? Então, tudo mais caro desacelera o consumo. Desacelerando o consumo, você vê uma tendência a baixar a inflação, tá? Então, o IPCA menor, que já está aparentemente controlando, tende a menores juros, tá? Tende a o governo poder baixar juros, tá? Baixar aí a taxa Selic, por exemplo, tá? Então, este é o racional. O impacto na curva real, que é o que tem hoje no mercado, da deflação, é o impacto bem diferente ali do impacto da curva teórica, tá? Por quê? Na curva teórica é isso que eu mostrei. Ele vai ter isso aqui, tá? Vai estar subindo, cai, vai estar subindo, cai. Agora, na curva real, é diferente. Se você tem deflação, você tem então um potencial de inflação menor. Se você tem um potencial de inflação menor, o governo vai poder baixar os juros. Se o governo pode baixar os juros, você sofre marcação a mercado positiva. Sofre, né? Sofre de ter impacto, porque você não sofre, você ganha dinheiro, né? Então, se os juros vão baixando, tá? Além das expectativas, você tem ganhos maiores nesse título. Então, é bem contrassenso, mas é a realidade. Se você tem expectativas de juros caindo, tá? Mais do que tinha ontem, por exemplo, você tem o quê? Marcação a mercado positivo nesse título, tá? Então, quero que vocês memorizem isso, tá? Essa é a curva real, curva teórica. Você vê bem claro a deflação
na curva teórica. Na curva real você não vê claramente essa deflação, tá? A gente vai fazer contas já, mas deixa eu só trazer, já que eu tô nessa tela aqui, eu vou trazer uma informação para vocês. Esse carinha branco aqui, ele é o preço teórico, tá? Do título. E o preço teórico envolve uma questão que é o valor nominal atualizado. O valor nominal atualizado é utilizado nesses títulos do Tesouro IPCA para calcular essa curva branca aqui, tá? Para calcular esta reta, né? Branca pode ser assim, tá? O valor nominal atualizado é utilizado para fazer essa conta aqui, tá? Deste cara. Por isso a gente já vai fazer contas com ele ali no Excel, tá? Só para contextualizar que ele aparece aqui, justamente aqui. Então vamos lá. Vamos para o Excel. Vamos para as contas. Você não se esqueça aí de se inscrever, tá? E deixar o like se já tiver te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o Tesouro IPCA. Qualquer informação tá valendo. Vamos lá ao nosso Excel. Deixa eu ver se eu consigo trazer vocês. Deu certo. O que eu trouxe aqui para o Excel? Eu trouxe o IPCA mês a mês e eu trouxe o IPCA acumulado aqui, de 12 meses, tá? E depois eu trouxe aqui a expectativa do Boletim Focus, tá? Para o Tesouro IPCA. E aí, daqui para frente, tá? Então, temos aqui IPCA no mês de setembro de 0,29. Tinha naquele gráfico lá, né? Então, deflação. IPCA do mês de agosto, 0,36, negativo também. IPCA do mês 7, 0,68, tá? Quando a gente acumula aqui 12 meses, tá? 10, 11, 12, você tem esse cara aqui, ó, 7,17. A soma nunca vai dar 7,17, tá? Porque a inflação é capitalizada, tá? Aqui tá dando, ó, 6,97, a soma simples aqui. Mas para você fazer a conta certa, você tem que capitalizar. Então é 1 mais essa taxa, vezes 1 mais essa taxa. Aí sobrou uma taxa. Depois vezes 1 mais essa taxa. Vai fazendo isso até chegar em 7,17 aqui de IPCA acumulado nos últimos 12 meses, tá? Beleza. Temos isso. E temos o quê? Aquele cara que a gente falou, valor nominal atualizado. O que é o valor nominal atualizado, né? Só para trazer um pouco da história dele. Ele surgiu lá em 2000, tá? Mais precisamente 15 de julho de 2000. E foi o quê? O governo falou, vou considerar um valor de R$ 1.000 para fazer conta desse título aqui. Então vou considerar R$ 1.000 e vou corrigindo ele todo mês pela inflação. E foi isso. Desde 2000 até hoje ele veio sendo corrigido pela inflação. Saiu dos R$ 1.000, chegou nisso aqui, ó, 3.948 hoje, tá? 3.948, então já está considerando esta nossa querida deflação de 0,29. Querida nada, mas esta nossa deflação de 0,29, tá? E aí, o que a gente faz aqui? Eu posso traçar uma reta para vocês de quanto estava o mês anterior, tá? Tirando essa deflação. Então, você tinha aqui um valor, tá? Que sofreu uma deflação de 0,29 e chegou em 3.948, tá? Então, você faz a conta inversa, tá? Então, você vai fazer a conta 1 mais a deflação. E aí você chega o quê? Não é isso, tá? Porque tem que colocar dividido por 100 aqui, né? Senão fica tudo errado. Beleza, você tem que o valor nominal atualizado em agosto era 3.959. E a gente pega e joga isso para cima de novo. O valor nominal atualizado em julho era 3.973. E assim sucessivamente, tá? E pronto. A gente chegou aqui, ó, em valor nominal atualizado de R$ 4.000. E hoje está 3.948. Se você ver a diferença dos dois, vai ser justamente a diferença dessa deflação aqui, ó, menos 1,3% acumulado de deflação entre esse período aqui, tá? Agora a questão é a seguinte. Traça uma reta com esses valores aqui para você ver o comportamento deles, ó. Subiu e caiu. Valor nominal atualizado. Subiu e caiu. Beleza. Agora aquela história, né? Você tem aqui uma rentabilidade no Tesouro, ó. Vamos pegar o primeiro aqui, ó. Tesouro IPCA 2026. Ele é IPCA mais 5,55, tá? Vamos fazer as contas, eu vou levar esses valores lá para baixo, que agora as contas não vão ficar tão molezas assim, tá? Vão ficar um pouco desafiadoras aqui. Mas a gente vai fazer. Eu vou fazer as contas, tá? Vai ficar desafiador para mim, para vocês vai ficar bem simples de entender, não se preocupem com isso. Esse aqui é o VNA, tá? E agora vamos aqui para esse título, ó. IPCA 2026. Ele vence em 15/8 de 2026. Como é que funciona a conta dele? Eu preciso te dizer aqui quantos dias úteis tem. Eu preciso descobrir quantos dias úteis tem entre hoje e a data de vencimento dele, para eu considerar essa taxa aqui de 5,55% e descobrir o preço dele, tá? Hoje ele tá 3,21540, tá? Quer ver a gente achar esse número aqui, ó? 3,21540 que a gente quer achar. E eu tenho um VNA aqui, ó, de 3.948 para
1º de setembro de 2022, tá? Aqui, na verdade, é dia 15, tá? No fim das contas, ele é sempre considerado dia 15, então eu vou até deixar só o mês aqui. Mas a conta que a gente vai fazer não é de se desesperar tanto, tá? Deixa eu só achar aqui o mês, ano, para ficar mais beleza. Setembro de 2022. A gente vai considerar a data de vencimento do título, a taxa que ele está pagando hoje e o VNA. Vamos usar isso aqui, esses três que a gente consegue descobrir o preço dele hoje. Tá aqui o preço de Matos, 321540. Ok, mas a gente precisa descobrir esse preço para eu te mostrar aquela curva teórica aqui nesse cara. Como é que a gente faz isso? Vai ser primeiro contando quantos dias úteis tem, tá? Primeira coisa vai ser aqui é dia trabalho total, tá? Que é a conta do Excel. E a data inicial, eu vou usar essa daqui. A data final, eu vou usar você. E também vamos usar ali a nossa tabelinha de feriados, tá? Tá aqui, dá o Enter, 994 dias. E assim, para trás outros valores, beleza. 994 dias, tá? E se a gente usa esse VNA e desconta ele a valor presente, considerando essa taxa aqui, considerando que essa taxa é de 1 ano, ou seja, 252 dias úteis, e considerando que eu quero 944 dias úteis, você faz isso aqui, ó, 252 dias úteis. Beleza, e você pode fechar essa equação aqui. Você descobre o quê? 319042. Tá aqui, ó, 321540. Ah, não deu certo sua conta, mas o que acontece? Temos diferenças aqui na taxa de quê? Diferenças de casas decimais, tá? Dependendo da quantidade de casas decimais, você vê. Aqui tem o quê? 6 casas decimais, tá? Então você tem esses ajustes aí, além de ter mais uma questão que isso aqui é expectativa, tá? Isso aqui a Ambima está esperando. Ah, eu acho que o VNA é isso, tá? Mas não saiu ainda a inflação de agora, tá? Não saiu a inflação do mês de outubro, tá? Então isso aqui é expectativa, por isso que a conta não fica perfeitamente, tá? Cravada no valor, tá? Mas fica bem aproximado a 3.200, tá? 3.190, quase 3.200 também, tá? Então essa é a lógica aqui de você chegar no preço considerando a taxa que você tem, considerando a quantidade de dias úteis daqui até o vencimento. Vamos ver se a conta aproveita aqui para trás. Aproveitou. E vamos traçar ela aqui para trás também. Beleza? Temos os nossos VNAs. Vamos trazer um gráfico aqui. Vai ser exatamente o mesmo gráfico, tá? Praticamente o mesmo gráfico aqui. Não, não vai ser não, porque eu estou considerando a data lá da frente, é verdade. Não vai ser o mesmo porque eu não estou olhando só para a taxa. Eu estou olhando aqui para a inflação e para o preço do título, tá? Então esse aqui você já viu o quê? Você viu quanto que o título estava valendo nesses períodos, tá? Considerando essa taxa aqui, de 5,55, e a data de vencimento. Então, esses valores aqui deste gráfico bem básico que eu fiz aqui para vocês, eles representam um preço teórico de um título comprado ali em abril de 22, tá? Que tinha essa taxa de 5,55. Lá em abril de 22 a taxa não era essa, mas eu estou simulando aqui do passado, tá? Se fosse 5,55 seria isso. Você teria lá o VNA caindo de 4.000 para baixo, mas você não teria aquela queda inteira presente aqui no título. Por quê? Porque ele cai, né, por conta da deflação e depois volta a subir. É o que a gente mostrou. Então, este é o efeito, fica agregado aqui. Ele cai, mas volta a subir. Aí acaba que ele cai só um pouco. Depois ele cai, mas volta a subir e nem cai, ó. Daqui para cá ele foi subir. E de novo aqui, caiu, tá? Teve deflação, mas ainda assim a rentabilidade do título ganhou. Como é que você faz uma conta de padeiro aqui, tá? Você simplesmente pega essa taxa aqui, ó. Soma 1 nela, tá? 1 mais a taxa. E coloca isso aqui para 12 meses, tá? Eu quero um mês só desses 12. Você descobre o quê? Você descobre que numa taxa de 5,55, esse título está rendendo 0,451 no mês, tá? 0,451 no mês e a deflação foi de quanto? 0,29, ou seja, o título ganhou da inflação, tá? Aqui é 0,451, eu vou trazer aqui para cima, trazer só o valor. Cadê? 0,451. Não é exatamente essa conta, mas é para você entender de uma forma bem simples. Se o título está rendendo 5,55 por mês, é 4,51, tá? E a deflação foi 0,29, então ganhou, né? Você teve 0,451, vai fazer uma conta de padeiro de novo aqui, um menos o outro. Um mais o outro aqui, que o outro é negativo, né? Você vê que é, mas esse aqui não está em percentual, né? Então, divide por 100. Você vê aí, ó, 0,161. Então, você está ganhando aqui. Daqui também você está ganhando. Mas no mês 7 você não ganhou. É 0,68. O cara era 0,451. Por isso que você vê isso aqui. Que eu mostrei, tá? Ele caindo, né? Eu deletei de novo aquele gráfico maravilhoso que eu fiz aqui. Olha lá. Aqui ele perdeu, tá? Aquela um contra o outro ali, a deflação ganhou neste período aqui, de julho, tá? E depois
o título ganhou, foi para cima, tá? Então, essa é a lógica aqui da formação do preço. E agora, como prometido, eu disse que ia fazer essa conta aqui do IPCA dos próximos meses, considerando o boletim Focus. O que que eu quero fazer aqui? Eu quero te dizer o seguinte: talvez o valor nominal atualizado vai acontecer isso com ele, e talvez, se isso acontecer, o que que vai acontecer com o seu título? É isso, é as contas que a gente quer fazer. Seguinte, nós temos 3 meses para fechar aqui o ano, outubro, novembro e dezembro. E nós temos um IPCA acumulado de 7,17. Isso considerando quanto tempo? Considerando 12 meses. Só que eu vou pegar a partir de janeiro, tá? Então a gente vai trazer agora uma conta de IPCA. Eu vou incluir aqui uma nova célula, que seria o IPCA 2022. 2022. Então a gente vai fazer ele acumulado, tá? Qual que seria a conta? Aqui ele é, né, vamos considerar aqui, ó, essa taxa, esse cara aqui, divide por 100, soma 1, tá? E multiplica por esse cara aqui de cima, tá? Então 1,054 para baixo aqui, também, ó, daria aqui esse cara mais 1, beleza? E traz isso para cá. Então, que número maluco é esse de matos? Mas não tem problema não, a gente tá usando 1 mais, tá? Mas ele tá aqui do lado, ó, 409, 439, tá? 5,49, essa aqui é a inflação acumulada, ó. É 4,09 neste ano, 4,09. E aí, o Boletim Focus está dizendo que vai chegar em 5,64, tá? Qual que é a diferença entre os dois aqui? A gente faz um dividido pelo outro, tá? Então seria 1 mais 5,64, tá? Dividido por esse cara aqui. Então a gente descobre que tem ainda inflação aqui, tá? Prevista pelo Boletim Focus. A gente pode tirar 1 e colocar vezes 100 para ficar bem claro para vocês verem. Tem aí, ó, 1,49% de inflação prevista para os próximos 3 meses, tá? Então, se você tá lá com medo de continuar a deflação, saiba que pelo Boletim Focus, pode estar errado, né? Pode, é possível. Mas pelo Boletim Focus, não vai cair mais tanto assim, tá? Ele pode cair mais um mês, só que nos outros meses talvez suba, tá? Então, se a gente divide isso aqui para 3 períodos, tá? Como é que você faria isso? Você pega só essa fórmula aqui, tira aquele 1 para ficar mais fácil, né? Sua conta. Então, pega esse cara aqui e divide aqui para 3 períodos, tá? Pega um de 3 períodos. Você teria aí... tem que somar um de 3 períodos. E eu tiro 1 de novo. Pronto. 0,494. Aí você coloca esse valor aqui, ó. 0,494. Do mesmo jeito. Eita, que o negócio tá danado. Aqui tá em percentual, né? Eu vou colocar vezes 100, só porque a fórmula já tá vezes 100. Então, eu vou multiplicar todo mundo aqui por vezes 100. Como é que se faz isso no Excel? Olha só, 100, né? Pega, copia esse valor, vem nesses outros aqui, colar especial. Colar especial, valores da multiplicação. Pronto. Pronto, nada. Não deu certo. Deixa eu fazer na mão mesmo. Não deu certo porque eu tô usando o negócio errado. Agora sim. Colocamos aqui na mão. E se a gente pega essa mesma conta e leva lá pro final, olha só que legal. Tá vendo, ó? 1,05, tá aqui, ó, 5,64. Aí para você ver bonitinho, você pode fazer isso, né? Coloca em percentual. Olha lá. 5,64, 5,64. Assim você chega no valor que tem lá do Boletim Focus. Assim você descobre que daqui pro fim do ano não vai ter mais deflação. Por que que é importante fazer essa conta? Às vezes você fala, nossa, mas era tão óbvio. Não é tão óbvio, tá? Porque se você pega a inflação acumulada de 12 meses, é 7,17, tá aqui, ó, 7,17. E aí o Focus está falando que é 5,64. Então você fala, uai, vai cair mais, né? Vai cair mais. Mas no fim das contas não vai cair mais, por quê? É isso aqui, ó. Você pega o gráfico, tá? O gráfico aqui, você vai acumulando sempre uma janela de 12 meses, tá? O que é uma janela de 12 meses? É você somar aqui, ó, 1 até 12, tá? 1 até 12. E aí a gente coloca esse cara aqui, sem preenchimento, né? Para não ficar muito bizarro a nossa aula aqui. Beleza. Você pega uma janela de 1 a 12 meses. Quando você anda uma janela para frente, ó, você tá pegando o mês 13 agora, mas você deixou de pegar o mês 1, tá? Então, é uma janela, é acumulada de 12 meses. Então, você pode ter inflação positiva, tá? Daqui para o fim do ano. E ainda assim, ó, você tá tirando valores maiores aqui. Você tá tirando os valores maiores e entrando com valores menores. Então, o que acontece é isso. Você tira o valor maior, entra com valor menor. Isso faz com que saia de 7,17 acumulado de 12 meses e chegue em 5,64 sem necessariamente ter deflação nesses últimos 3 meses do ano, tá? Então, essa é a conta, este é o recado. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula.
Não esqueça de deixar o like, que isso ajuda demais, de verdade. Tem gente que diz que não ajuda, mas eu digo ajuda, tá? Até me ajuda a ver que esse assunto é interessante para você. Se é interessante para você, o YouTube pensa, cara, pode ser interessante para mais pessoas, vamos divulgar um pouco mais. E ajuda a gente a crescer mais ainda. Aqui do lado vai aparecer 2 vídeos, já deve ter aparecido, inclusive. Pode te interessar, clica num desses, a gente se encontra lá. Um abração, tchau, tchau.